Irmãos, as crianças estão liberadas para subir. O Daniel e a Lediane vão ficar com as crianças hoje. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis 21. Gênesis 21, 6. Nós vamos ler só a parte B. Hoje vai ser uma ministração um pouquinho diferente. É uma ministração com testemunho. Eu gostaria que você abrisse seu coração. Porque tudo que Deus faz, nós temos falado muito isso aqui na igreja, nós não somos represa, nós somos fonte. E aquilo que Deus faz na vida de alguém tem que derramar na vida de outras pessoas. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração para que o Senhor pudesse falar com você de forma específica. Amém? Gênesis 21, versículo 6, a parte B diz assim: Deus me fez rir, e todos os que souberem disso vão rir comigo. Para começar, sabe aqueles filmes que falam assim? E há muito tempo atrás, hoje os irmãos viram, tem uma decoraçãozinha ali. Nós estamos comemorando o aniversário do Isaac. E o Isaac, ele é um milagre. Quando eu aprendi no seminário que existe diferença de milagre e graça. Que graça é aquela coisa que Deus faz, às vezes a gente não espera. Pelas nossas mãos, muitas vezes nós não conseguimos, mas Deus é misericordioso e de alguma forma usa alguém para nos abençoar, alguém para nos ajudar. Isso é graça. E milagre é aquilo que você não consegue fazer. Com as suas mãos você não consegue. E nenhuma outra pessoa no mundo tem capacidade de fazer aquilo. Somente algo sobrenatural, somente Deus poderia fazer com que aquilo acontecesse. E como eu disse, voltando um pouquinho, hoje em dia a medicina não fala você é estéril, você não pode ter filhos, a menos que você não tenha um útero, né? Mas se fala muito em infertilidade, em dificuldade. Quando eu era adolescente, nós descobrimos que eu tinha um probleminha nos ovários que me daria uma dificuldadezinha. E com ajuda, né, engravida. O tempo foi passando, a minha adolescência terminou. Eu sabia já que isso poderia acontecer e eu comecei a adoecer. Eu fui perdendo sangue, fui tendo uma hemorragia. E o Bruno e eu, nós namorávamos já. E eu fui para o hospital, fiquei muito mal, e o médico que me atendeu, minha mãe já havia trabalhado com ele. E ele falou assim: olha, eu vou internar ela. E a gente precisa dar uma investigadinha, porque eu estou desconfiada de algumas coisas, mas a gente tem que internar para saber. E ficou constatado, assim, eu não vou falar nome, irmãos, porque assim, eu acho que isso não vai fazer diferença. A gente não tem um médico aqui para falar assim: eu quero pesquisar que doença é essa. Mas se você quiser pesquisar, eu tenho síndrome do ovário policístico, eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose. E a gente descobriu, o meu ginecologista na época fez uma cirurgia para explorar, para ver o que encontrava. Eu me recordo quando eu voltei da anestesia, ele falou assim: você sabe uma esponja velha, muito velha, que você aperta assim e ela já esfarela na sua mão? Seu útero está desse jeito. E você é nova, você já é minha paciente, eu gosto muito de você, eu queria te falar o seguinte: tenta arrumar um filho. Porque do jeito que você está, você não engravida de forma alguma. E a sua doença, ela é assim, pode passar 5 anos e você está intacta. Como daqui a 5 dias você vai dar uma hemorragia tão terrível que eu vou correr com você para o pronto-socorro e vou ter que tirar tudo de dentro de você, porque a sua vida vai correr risco. Irmãos, isso não pesou no meu coração. Tanto que eu falei assim: se tem que tirar, tira. Eu não quero morrer. Eu quero encontrar Jesus, mas não agora. Ele falou: eu não posso. Eu falei: mas eu já estou com hemorragia, vai fazer 1 ano. Ele falou: mas eu não posso. Porque você não tem filhos, você é muito nova. Eu tenho que esperar colocar sua vida em risco para tirar.
Aí fui para casa, conversei com o Bruno, nós adiantamos a data do casamento. Irmãos, as coisas só pioraram. Só que eu quero começar falando o seguinte: se Deus falar algo com você, você vai ter certeza que foi Deus que falou. Quando Deus te diz algo, você tem uma certeza, uma convicção tão grande, que pode a maior autoridade naquele assunto chegar para você e falar assim: não vai acontecer. Você tem certeza daquilo que está no seu coração. E você sabe que aquela pessoa, por mais autoridade que ela tenha, não é a palavra dela que vai sentenciar a sua vida. Eu sempre fui muito tranquila. A minha adolescência eu falava assim: não quero casar, não quero ter filho, vou ser independente, vou morar fora, quero estudar, conhecer outras culturas. E eu falo que o Senhor colocou o sonho de família no meu coração. Todas as vezes que nós sonhamos coisas que não são projetos de Deus para nós, se nós abrirmos o nosso coração, Deus vai mostrando os sonhos que Ele tem para nós. E nós começamos a sonhar junto com Ele. E os sonhos dele começam a ser mais atrativos do que os nossos. E aí você nem se lembra mais do que você sonhava, porque é tão pequeno perto daquilo que Deus tem para você, e você tem tanta certeza e tanta convicção. Então, se tem algo ardendo no seu coração, se tem algo que te acorda de madrugada, se tem algo que tira o seu sossego, que te dá vontade de orar, para de pensar que é coisa da sua cabeça. Pergunta para Deus: Senhor, é o Senhor que tem falado isso comigo? É o Senhor que tem colocado isso no meu coração? Se for, começa a moldar o meu coração. Começa, Senhor, a fazer com que eu queira as coisas que o Senhor quer para mim. E me dê certeza que é o Senhor que está falando, porque se eu tiver essa certeza, eu não abro mão disso. E quando ele falou aquilo, eu falei: beleza, tá tranquilo. Só que no processo, Deus falou com o Bruno e prometeu um filho. Eu falei: ele está casado comigo, então o filho tem que ser comigo, não pode ser com outra pessoa. E o tempo foi passando, nós nos casamos. E no primeiro ano, o médico falou assim: ah, tenta, vai que. E eu não engravidei. E eu só piorando. Piorando a ponta, assim, eu morava no segundo andar. Eu subia a escada da minha casa de 4. O dia que eu acordava bem, eu ia para o Pilates. Eu chegava no Pilates, eu deitava na cama, eu chorava. E alguém tinha que me tirar e me levar para casa. Eu trabalhava e tinha uma escada no meu trabalho. De ter dia que eu chorava, eu urrava de dor, não de remédio nenhum da gente. E eles terem que trazer o meu trabalho até mim, porque eu não conseguia subir até minha mesa. Era algo assim, incapacitante. De eu não comer, de eu vomitar sem parar, e eu fui ficando anêmica. E aquela esperança, né? Talvez um filho pode me melhorar, então eu quero um filho. Mas eu queria um filho, irmãos, sinceramente, por motivos egoístas. Eu até queria um filho, mas eu queria era ficar boa. E eu não via nada de errado nisso, e não tem. Só que o tempo foi passando, e não era isso que Deus tinha para mim. Deus não queria apenas me curar. Deus queria me mostrar que família era um projeto dele. E que ele faz o impossível. Mesmo que o impossível não seja da forma que eu quero. Porque para testemunhar para os irmãos, eu continuo com todos os BOs até hoje. Mas o filho veio. E os meus exames de sangue são inexplicáveis. Mas quando a gente faz diagnóstico por imagem, está tudo lá. Tudo cheio de BO. Da mesma forma, para mostrar como Deus faz o que Ele quer. Nós passamos o primeiro ano em nada. Então, o nosso médico falou assim: olha, vamos fazer uma inseminação para fazer um teste. A inseminação, irmão, só pega o esperma e coloca dentro da minha barriga e o serviço é feito sozinho. A gente fez e não deu certo. E aí nós começamos a orar, porque deu um probleminha e ele chamou a gente e falou assim: olha, eu não sou especialista em reprodução, mas pelo que eu estou vendo aqui de experiência, Brunara, você não gera. Se você gerar, você não segura. Lembra que eu falei que eu tenho um útero igual uma esponja? Se você gerar, você não segura. E se por um acaso a gente colocar de repouso, de cabeça para baixo, né, com as pernas para cima, para ver se o menino fica aí dentro, não pode ter o DNA do Bruno. Tá? Ele falou assim: é muito raro, mas existem casos que o DNA de um homem e de uma mulher não se fundem. Então, vocês podem ter filho com qualquer outra pessoa, menos juntos. Aí eu fui para casa indignada, irmãos. Eu não aceito isso. Eu casei com ele, meu filho tem que ser com ele. E nós começamos a orar.
E foi aí que Deus começou a mudar o meu coração. Deus não cumpre promessa quando o nosso coração não está no altar. Guarda isso. Deus pode te dar uma promessa e Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele fale. E a palavra dele é fiel, é justa e verdadeira até o final. Mas se o seu coração não estiver alinhado com aquilo que Deus tem para você, demore o tempo que demorar, Ele vai cumprir. Mas você tem que se alinhar com a vontade dele. Lembra que eu falei, eu queria a cura, o filho ia ser a consequência. Nós começamos a orar. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer? Porque eu te sirvo. Irmãos, servir a Deus não é trabalhar na igreja. A gente está conversando hoje na escola dominical, eu falei quase que tinha um colchão para mim, atrás do púlpito da igreja. Eu amanhecia na igreja e adormecia na igreja. Eu saía da igreja para cumprir meu horário de trabalho. E quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu quase que dormia lá para evitar de no outro dia acordar cedo e ir. Eu tinha uma sala na igreja. A minha vida era lá. Então eu falava com Deus, Senhor, eu te sirvo. Eu sirvo, se falta alguém no louvor, eu estou no louvor. Falta alguém na porta, eu estou na porta. Falta alguém na intercessão, eu estou lá. Todos os meus dias são seus. Eu ministro de manhã na tua casa, eu ministro no culto à tarde, eu ministro à noite, eu faço visita, eu ministro, não sei o que mais o Senhor quer de mim. Mas o meu coração não estava no filho, o meu coração não estava em construir uma família. Eu queria a cura, o resto era consequência e fomos vivendo juntos. Nós começamos a orar e o nosso médico falou o seguinte: procura uma clínica especializada em reprodução humana, porque eu acho que vai poder ajudar vocês. Aí chega a gente lá, com todo esse histórico, né? E para gravar a minha família, gente, eu vim premiadíssima. A minha família tem um histórico de que é uma doença que o sangue coagula sozinho, então tem uma facilidade muito grande para dar trombose. Aí ele me virou do avesso e falou assim: olha, você nunca deu, mas você tem tudo para dar. Todos os seus marcadores genéticos estão aqui assim. Ela tem, mas eu não sei por que você não deu trombose ainda. Então a gente precisa de um medicamento para você começar a tomar antes de engravidar, até o bebê inteirar 3 meses, beleza? Aí falou, só tem um problema, o custo. É uma injeção por dia, e o custo da injeção é quase R$100 a unidade. Ele falou assim, então vamos tentar pedir essa injeção no Ministério Público. Quem sabe a gente consegue. É muito difícil, geralmente só consegue a pessoa depois que já adoeceu. Mas a gente tem um histórico, vamos tentar? Eu falei, vamos, entramos na justiça, pedimos um remédio, fomos para o Juiz de Fora para tentar. Conversamos com a médica, ela falou assim, olha, a questão do DNA, vamos deixar de lado, porque vocês são um casal novo, né? Vamos tentar, porque a fertilização, irmãos, tiram uma parte minha, uma parte dele e já coloca o embrião pronto. Ele tem que sobreviver por conta própria, mas já coloca o bebê pronto. Beleza. Fizemos, eu engravidei. Eram 2 que eu perdi. Tentamos de novo, não deu certo. Tentamos de novo, não deu certo, porque nós tivemos muitos embriões. E nós mudamos para cá. Quando a gente mudou para cá, vamos para Belo Horizonte, porque agora Belo Horizonte é mais cedo. Quando nós chegamos lá e contamos o histórico para a médica, ela falou assim, eu quero um geneticista na história, a gente tem que ver essa história da genética. Vocês são um casal novo, né? Tiveram muitos bebezinhos e histórico de aborto. Aí vai a gente fazer aquele monte de exame de novo. Ela falou assim, olha, eu tenho uma coisa para falar com vocês. Irmãos, um testemunho que eu não contava para ninguém. Eu contei há pouco tempo para a Kátia e Eliette na minha casa. E quando eu comecei a estudar para ministrar hoje à noite, eu me recordei que quando a gente foi para Belo Horizonte, isso foi algo que o Senhor me recordou. Quando eu perdi os gêmeos, a nossa médica falou assim, estão grávidos, gravidíssimos. E aí a gente vai monitorando dia sim, dia não, para ver a evolução. E ela falou assim, olha, está perdendo. Ainda não perdeu, mas está perdendo. E como eram 2, eu falei assim, como assim está perdendo? Ela falou, olha, pode ser que você perdeu um, mas o outro ainda não. Aí sai o outro exame de sangue, ela, o outro você está perdendo. Irmãos, eu entrei em parafuso. Porque uma coisa é acontecer um aborto e você falar assim, estava em mim, não está mais. Outra coisa é você ter 2 bebês no seu ventre, um está morto e o outro está morrendo, sem não poder fazer nada. A sensação de incapacidade, de impotência,
E eu me recordo que um dia, Bruno pediu alguma coisa para mim, eu fui no quarto buscar, e quando eu cheguei no quarto, eu tinha perdido os dois. Eu sentei na cama e eu falei assim, o Senhor é Deus mesmo. O Senhor continua no céu, continua sentado no trono, e eu vou continuar te servindo, independente do que aconteça. Eu não sei por que aconteceu isso, mas um dia na glória o Senhor me conta. Se o Senhor não quiser me contar também, beleza. Irmãos, um cheiro inexplicável invadiu o meu quarto. E eu falo assim, com uma voz audível, Deus cantou para mim. Eu sentava na cama e eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque aquela canção me consolou tanto. Eu esqueci do que eu ia pegar, eu lembro só daquele cheiro que é indescritível. E aquela voz, eu ainda pensei assim, será que tem algum hino em algum vizinho? Mas essa voz não é humana. E eu falo que o próprio Deus cantou para mim. E quando a gente foi para Belo Horizonte, o Senhor colocou isso de novo no meu coração. Ele falou assim, você lembra do cheiro? Você lembra do conforto que você sentiu em meio ao caos? Você lembra da voz? Você lembra do que você falou comigo? Eu continuo sentado no trono. Eu continuo sendo Deus. Eu não vou te explicar tudo no caminho. Tem coisas que eu vou te contar. Tem coisas que eu não vou te contar. Você vai ter que confiar em mim. E eu falei assim, Senhor, é tão difícil confiar quando a gente não sabe. E eu orava assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não nos chama de servos, o Senhor nos chama de amigos. Porque o amigo sabe o que está no coração do outro. Então eu quero saber o que está no seu coração, eu quero que o Senhor me conta. E Deus falava assim comigo, não vou contar. Você tem que aprender a confiar. E eu aprendi, irmãos, que a gente confia, não por aquilo que a gente vê. A gente confia porque a gente sabe em quem nós cremos. Não são as circunstâncias que ditam a nossa fé. É aquilo que você crê, é aquilo que você tem dentro de você. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é a fé de alguém que você conhece. Não é, mas a minha avó era crente, a minha mãe era crente. Deus não tem neto, Deus só tem filho. É o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de você, que te faz resistir a todas as circunstâncias, mesmo aquelas que são mais terríveis, mesmo aquelas que são apavorantes. Nós temos que confiar, ainda que as circunstâncias não sejam aquelas que agradem aos nossos olhos. Ele sabe de todas as coisas. Eu costumo dizer que a nossa visão é assim, você vê um carro aqui, viu ele indo para lá, você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. A visão de Deus é de cima. Ele sabe de onde veio, ele sabe para onde vai. E isso foi acontecendo conosco assim, aquele turbilhão. E a minha fé foi se fortalecendo. É inexplicável, irmãos, porque a vontade que você tem humanamente falando é desanimar. Chegou um ponto que eu falei assim, ai, será que a gente tenta, Bruno? Porque aí ela pediu aquele monte de exames, sentou com a gente e falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim. Aí eu falei, começa lá pelo que você quiser. Ela falou assim, a boa é que nós estamos aqui e vamos tentar ajudar. A ruim é que eu não tenho nada para fazer por vocês. Aí eu falei assim, ué, as duas é ruim, não. Eu falei assim, não, por quê? Nós vamos fazer todo o tratamento, mas a parte da genética não tem nada que a gente possa fazer. A gente vai pegar o esperma, vai pegar o óvulo, vai fazer o embrião, mas o embrião tem que sobreviver sozinho. E pelo histórico de vocês e os exames de vocês, não vai ter nenhum bebê. O que eu posso oferecer para vocês? Vamos tentando. A gente faz um ciclo, vê se vinga algum. Se não vingar, a gente faz de novo, vê se vinga algum. A gente vai fazendo até que, quem sabe, a gente consegue um bebezinho. Tá, obrigada. Irmãos, vocês imaginam que foi um ralo de dinheiro. E nós não somos ricos. O Bruno é empregado. E depois que a gente veio para Lafayette, eu sou desempregada. Quando nós morávamos em Muriaé, ele tinha o emprego dele, eu tinha o meu emprego, que também não era assim muito dinheiro, mas Deus fez algo inexplicável. Quando nós fizemos o tratamento pela primeira vez, eu trabalhava em um banco, eu fui mandada embora. E esse serviço, assim, caiu de paraquedas. Eu não procurava emprego, o emprego veio atrás de mim e insistiu para me aceitar.
E a gente tomou uma decisão, olha, a gente viveu até hoje sem esse dinheiro não vai fazer parte das contas da casa, eu vou depositar esse dinheiro. O Bruno, tudo bem. A gente continuou vivendo a mesma vida e todo mês aquele dinheiro ia sendo guardado. Quando eu fui mandada embora, a gente pegou o acerto. E ele, inexplicavelmente, apareceu uns serviços para ele por fora. Foi o dinheiro que a gente pagou o primeiro tratamento. Foi a conta, nós pagamos tudo à vista, mas acabou o tratamento, acabou o dinheiro. Quando a gente veio para cá, eu falei assim, e aí, Bruno, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, ó, Deus colocou no meu coração, nós vamos tentar uma vez. Eu falei, porque eu não quero que a gente fique trabalhando, e fique se matando e se enlouquecendo, porque uma coisa que eu nunca tive, irmãos, é aquela coisa assim, eu tenho que ser mãe, sabe, Raquel? Dai-me filho, se não morro, irmãos. Não sou eu. Não condeno e não critico quem é. Cada um sabe o tamanho do sonho que tem e o tamanho da dor que tem no coração. Mas essa não era eu. Para não falar que eu não ficava triste, eu ficava triste quando tinha festa de criança, os outros falavam assim, vou convidar só quem tem criança. Gente, eu gostava de aniversário de criança, eu não tinha filho, mas eu queria ir. Aí nessa hora eu entristecia, mas eu nunca fui dessa de olhar uma criança, de chorar, de olhar uma grávida, ai, podia ser eu. Nunca. Aí eu falei com ele, então vamos orar. E eu comecei a orar e eu falei assim, Bruno, Deus falou comigo, não mandou recado, falou diretamente comigo. Nós vamos fazer dessa vez e nós vamos ter o filho. E acabou. Eu falei, e tem outra, a quantidade de filhos que nós vamos ter, esse tratamento vai determinar. Irmãos, se você vê alguém indo no médico, não critica. Porque a gente tem uma visão deturpada. A pessoa tem um problema de coração, ela pode ir no médico. Ela tem um AVC, ela pode ir no médico. Ela tem uma fratura exposta, ela pode ir no médico. Mas se é algo que não é comum, a gente acha que é falta de fé. E não é. A gente fala assim, ou é falta de fé ou é pecado. E não é. Irmãos, não foi por falta de fé. Se fosse falta de fé, lá quando o médico falou que era para começar a tentar ter um filho, eu tinha começado ainda namorando. Né? Tipo assim, a gente já vai casar mesmo, vamos antecipar. E não. Não, Deus tem uma palavra para nós, então nós vamos fazer tudo com ordem. A gente vai fazer do jeito que tem que ser feito. E eu não estou colocando peso de culpa e de condenação em ninguém que fez diferente, não. Tá, irmãos? Não receba essa palavra como, ela é santa, fez diferente. Não. Não é isso. Estou contando o que aconteceu comigo. E eu falei com ele, olha, Deus falou comigo que o filho vai vir desse tratamento. E se der 6 embriões, nós vamos ter 6 filhos. Se der 1, nós vamos ter 1 filho. Eu só peço a Deus, não manda 6, que eu não tenho dinheiro para criar 6 crianças. E a gente começou a orar. E a gente falou assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Porque, irmãos, a nossa conta bancária não tinha dinheiro. Não tinha. Se você falasse assim, você vai pagar o primeiro exame, não tinha. E nós começamos a orar. E o Bruno começou a aparecer perícia. Um monte de perícia. Irmãos, a gente trabalhou tanto. A gente saía daqui no sábado de manhã. Eu rodava essas cidadezinhas todas fazendo perícia. Domingo, a gente ficava o dia inteiro em cima do computador digitando laudo para entregar, para pegar a próxima. Os feriados municipais, todos a gente estava trabalhando. Às vezes nem era feriado, mas a gente falava assim, tem 6 perícias nessa cidade, aí a 50 quilômetros tem mais 4, aí a gente fazia um itinerário, o Bruno colocava o substituto trabalhar para ele no emprego, e a gente ia fazer perícia. Já teve vezes a gente sair de Lafayette 4 horas da manhã e ter que dormir na estrada, porque a gente virava assim 2, 3 dias na estrada fazendo perícia. Deus abriu as portas, que se a gente não tivesse pago o tratamento, hoje a gente estava bem. Eu falo, eu não tenho um apartamento. Eu tenho um filho que levou dinheiro do apartamento. Eu moro de aluguel. Mas se a gente tivesse estipulado, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir, vou comprar uma casa. Irmãos, Deus escancarou as portas. E o dinheiro foi vindo, nós pagamos o tratamento todo à vista. E a medicação não é barata. E você chega lá, a clínica foi muito humana, nos acolheu, a médica foi maravilhosa, mas tudo é dinheiro. Você espirra, R$1.000. Você respira, 3.000. É tudo assim. Cada vez que você vai consultar, é um ralo assim, que suga tudo. E no dia que a gente pagou a última prestação,
acabou as perícias, acabou o dinheiro. A gente olhou na conta, não tinha mais dinheiro, não tinha mais serviço. Eu falo, Deus abriu as portas específicas para um momento específico. Você tem que ter fé. Nós falamos isso hoje de manhã. Não é falar assim, eu vou pôr o pé, Deus põe no chão. Não, a gente tem que se planejar. Deus faz o impossível. O possível é a nossa parte. Nós falamos, Senhor, nós não temos preguiça de trabalhar. O que nós sabemos fazer é isso. Então, dentro do que a gente sabe fazer, manda serviço, porque a gente precisa de dinheiro. Irmãos, a gente viu, tá ali, ó, a Fernanda tá ali, ela trabalha com o Bruno. Foi ou não foi assim, Fernanda, antes de engravidar? A gente rodava, a gente trabalhava tanto, que a nossa família brincava assim, vocês vão ficar ricos. Mas a gente tinha um objetivo. E eu acho que se o objetivo fosse outro, Deus não tinha aberto as portas. No dia que a gente chegou em Belo Horizonte, falamos assim, é a última medicação, tá aqui o dinheiro. Acabou. Tenha fé. Tenha fé que se Deus colocar algo no seu coração, Ele vai providenciar todos os recursos. A gente tem muito medo, às vezes, de se mover por fé. Não se mova por aquilo que você tem vontade, mas se aquilo que você tem vontade é algo que Deus também deseja para você, se movimente. Se movimente. Faça a sua parte, faça o que é possível, porque o impossível Deus faz. Eu tenho o sonho de abrir uma empresa. Conversa, fala com Deus. Se Deus falar com você, tô junto nisso, vai. Se você falar assim, poxa, eu tenho o sonho de me formar. Na minha família ninguém estudou, eu tenho o desejo de estudar, eu queria ser diferente. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Porque, querido, às vezes você fala assim, poxa, eu quero fazer medicina. E Deus não te quer como médico, às vezes Deus te quer como um arquiteto. Aí você fica quebrando cabeça e você é infeliz naquilo que você faz. Mas pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Começa a colocar no meu coração aquilo que o Senhor tem para mim. E cria em mim o desejo de viver aquilo que o Senhor tem o desejo de dar para a minha vida. E quando Deus te responder, não tenha medo, não olha para trás, não olha nem para um lado e nem para o outro, e não olhe para o que as pessoas estão falando. Não é a voz das pessoas que determina o que vai acontecer na sua vida. Não é nenhuma autoridade que determina. Porque se a gente tivesse escutado até a nossa médica, a gente tinha voltado para casa, não vamos fazer não, que a gente vai gastar dinheiro, o filho não vai vir. Irmãos, eu dei óvulo para dar, vender, emprestar. Quando ela me falou, deu 20 e tantos óvulos, eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro para criar seus filhos. Aí ela falou assim, olha, que virou embrião foi 18. Aí ela veio para 16, veio para 12. Aí no último dia, ela falou, veio para 6. Eu falei, Senhor, eu te falei que 6 filhos eu não tinha dinheiro. Aí na véspera, no dia de manhã, antes de congelar, ela falou assim, nós temos 2 embriões. E nós vamos mandar os 2 para biópsia. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente tem que tirar quase que metade dele, umas células dele, ele tinha 6 células. A gente tem que tirar, ele pode morrer no processo. E a gente tem que congelar para esperar o exame, e ele pode morrer no processo. E depois, para colocar na sua barriga, tem que descongelar, e ele pode morrer no processo. E eu sabia, porque uma das vezes que eu fui implantar, eu perdi um embrião no descongelamento. Aí o Bruno falou assim, tem 2, né? Se morreu um, tem o outro. Eu falei, não. O que voltar é o filho. Eu falei, Deus falou comigo. Irmãos, é lindo quando Deus usa pessoas que não sabem da história. Porque quando eu ministrei a primeira vez, de quando eu voltei do repouso lá na igreja antiga, eu me recordei que há mais de um ano eu não estava na igreja. Antes do tratamento eu fiquei muito debilitada. E eu lembro que teve uma ceia que o pastor Esdras falou assim, eu sei que vão te colocar na cama. Antes de colocarem na cama de cabeça para baixo, ministra a ceia. Irmãos, eu peguei o copinho da ceia e eu peguei ele assim. Os irmãos não viram, mas aí o pastor Esdras veio para um lado, o Ronício, que era nosso presbítero, que agora é pastor, veio para o outro, porque eles pensaram assim, ela vai desmaiar. Aí eu dei aquela apoiadinha assim de lado na mesa e levantei o copo só até meia altura e fui abaixando para ninguém perceber que eu também não sou boba, né? Abençoei rapidinho, pus o copo ali, só peguei de volta na hora de ceiar. Eu fiquei muito debilitada. E isso tudo, assim,
longe de família, porque nós não somos aqui. A gente não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém perto. E Deus foi usando pessoas que não sabiam da história. Eu lembro que um dia eu recebi um áudio de uma irmã que falava assim: eu te via grávida, com uma barriga enorme, ministrando numa igreja nossa. E aí todo mundo ria, e todo mundo se alegrava, e todo mundo festejava junto com você. Aí ela falou assim: eu acho que você vai engravidar. Eu falei com ela: amém, amém. Então, pessoas que não sabiam da história. Foi muita gente orando, muita gente orando. E a nossa médica entrou em contato com a gente e falou assim: olha, voltou um bom da biópsia. Ele sobreviveu ao corte, ele sobreviveu ao congelamento. Agora vão torcer para ele sobreviver ao descongelamento. Aí eu comecei a pregar para ela, porque minha fé inflou. Eu falei: não, doutora, não vou torcer não, ele vai sobreviver. E você vai colocar ele em mim e ele vai vingar. Eu falei assim: a próxima vez que eu for a Belo Horizonte, eu vou levar ele para você conhecer. Aí ela: tá bom, porque eles não podem dar esperança, né? Tanto que ela falou: vocês vão pagar, mas eu não posso garantir nada. E descongelaram o Isaac. No dia que a gente foi implantar, gente, eu chorava tanto. Eu chorava tanto. E eu saí do centro cirúrgico com a mão assim. E ela tá assim: Brunara, não adianta segurar, ele não vai cair pelo umbigo, não. Eu falei: não, doutora, eu já ia acostumando com a minha mão já. Fiquei de repouso, irmãos, os 8 meses de gestação. Pensa uma gestação assim, a única coisa que não deu errado foi minha pressão subir. E o resto, pensa num teste de fé. Por isso que eu quero que você peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Deus aumenta a medida de fé que nós temos. Quando a gente não espera, quando a gente fala assim: não tem jeito mais, tudo aquilo que Deus podia fazer por mim, Ele já fez. Deus pega e faz algo surpreendente. Os irmãos percebem que eu sou um fiapo de gente, né? Eu como pouco, me alimento bem, sempre pratiquei atividade física, dei diabetes gestacional. O menino foi considerado um bebê gigante e eu, esse cisco de gente. Tudo. Eu perdi sangue até no dia dele nascer. Eu vomitei até no dia dele nascer. Nós tínhamos vários planos de parto. Se a situação ficar desse jeito e a gente precisa de alguém aqui, a gente vai voltar para Muriaé, porque minha mãe e minha sogra estão lá e eu preciso de gente para cuidar de mim. Se acontecer dessa forma, minha médica orientou: você vai entrar no carro, se esse sintoma acontecer, vai para BH, não vai escolher o hospital. Primeiro hospital que você vê, você vai me ligar no caminho, eu já vou ligando para o hospital, explicando, você já vai sair do carro para o centro cirúrgico. Se acontecer dessa forma, a gente vai para Ouro Branco. A gente tinha um monte de plano de parto de acordo com o que fosse acontecendo. E agora os irmãos imaginam, eu sozinha em casa, de repouso, minha cabeça assim. Para os irmãos terem noção, o Bruno faz uma bandeja de café para mim e deixava do meu lado na cama e ia trabalhar. Aí na hora que ele vinha almoçar, ele trocava. Ele me dava o almoço e deixava que era para me tomar de café da tarde. E ele mandando mensagem o tempo todo. E se eu demorasse a ver a mensagem, que ele pensava assim: tá cochilando. Se eu demorasse, ele ligava. Se eu não atendesse, ele parava lá em casa. Você entendeu? Porque eu podia ter desmaiado, eu podia ter caído. E minha mãe ligando o tempo todo: tá acordada? Tá viva? Tá bem? E eu só lembrava de Deus falando comigo: se lembre da voz. Se lembre do cheiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo assentado no trono do céu. E eu te fiz uma promessa. E eu era tentada a duvidar inúmeras vezes, irmãos. Eu não vou mentir. Só que eu acho que a fé é um músculo e a gente vai fortalecendo. Mas não é porque a gente é bom, não. Deus tem tanta misericórdia que Ele fortalece esse músculo em nós. Então eu quero te motivar. Todas as vezes que você passar uma situação muito difícil, antes de você murmurar, antes de você blasfemar, ou antes de você falar assim: não vai acontecer, primeiro corre para falar com Deus. Porque a gente tem o hábito de primeiro blasfemar, a gente tem o hábito de reclamar primeiro, a gente acha que não vai acontecer, e a gente acha que Deus deixou de ser Deus porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. Irmãos, quando a irmã me mandou aquele áudio, eu falei com o Bruno: é ruim de eu ficar de repouso. Eu falei: eu vou ser aquela grávida que eu vou exibir minha barriga, eu vou andar toda assim, vou falar assim com todo mundo: aí eu vou sentar aqui porque eu tô grávida.
Aí eu passei batom roxo porque eu tô grávida. Eu posso tudo porque eu tô grávida. Falei com ele. Aí ele tá assim, mas a irmã falou, você não vai ficar de repouso. Eu falei, não, mas Deus vai me curar e tal. Porque lembra que eu falei que eu queria a cura e o filho era consequência? Nesse processo eu quis o filho. E eu me lembro de Ana, porque eu aprendi uma coisa, tem uma frase, eu não me recordo quem a falou. Fala que tem 3 tipos de entrega. Tem uma entrega que Deus te pede. Lembra que Deus pediu Isaac para Abraão? Deus falou com ele, me dá. Tem coisa que Deus te pede. Tem coisa que Deus não te pede, é você que quer dar. Lembra da mãe de Moisés? A Bíblia fala que ela preparou tudo e ela viu que o menino tinha algo diferente e ela colocou ele nas águas, porque ela tinha aquela suspeita que Deus tinha um propósito para aquele menino. Deus não pediu, foi ela que deu. Mas eu me recordo de Ana. Deus não pediu, não foi ela que se voluntariou, Deus provocou a entrega. Sabe, a situação foi encaminhando de tal forma que Ana chegou num ponto e falou assim, se o Senhor me der, eu te devolvo. É Deus quem provocou a entrega em Ana. E eu falo que eu me identifico muito com isso, porque Deus foi me provocando. No processo, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu quero filho. Agora não é me dar um filho, senão eu morro. Eu quero filho. Porque eu comecei a entender que família era projeto de Deus. Eu comecei a perceber coisas, além de tudo aquilo que eu tinha lido, além do conhecimento que eu tinha adquirido no seminário, mais do que eu tinha visto em aconselhamentos, eu comecei a ter uma certeza tão grande dentro de mim, uma convicção tão grande, que é inexplicável. É só Deus que faz isso conosco. Aquilo, sabe quando eles dizem, né, antes, Senhor, Jó falou com Deus, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Eu conhecia verdades bíblicas porque eu lia, mas eu comecei a ter o desejo de viver e ter a certeza que Deus faria aquilo na minha vida. Então eu falei com Deus, eu quero um filho. O Senhor prometeu. Eu nunca te recordei disso. Eu nunca orei lembrando ao Senhor disso. Mas se família é projeto do Senhor, e família é tão projeto de Deus, irmãos, que Deus falou o quê? Deixará o homem, pai e mãe, uniciar a sua mulher. É tão irônico. Não tinha filho, não tinha pai. Ele já determinou como que devia ser a construção da família antes de começar a virar aquele aglomerado e ele precisar de direcionar como aconteceria. Eu falei, eu quero que o céu venha para dentro da minha casa. Eu quero que as canções que eu louvo ao Senhor, que o meu lar seja um pedaço do céu, que seja um lugar de harmonia, um lugar de milagre. Eu quero que aconteça dentro da minha casa. Irmãos, uma oração doída. Sabe por quê? Para viver um milagre, você passa por muita dor. Eu não vou mentir para você. Para viver aquilo que nem todo mundo vive, você sofre o que nem todo mundo sofre. Para viver algo sobrenatural, você também passa por provações sobrenaturais. Mas eu quero te motivar que as provações não são maiores do que o fruto que ela produz. O seu momento de tristeza, o seu momento de dor, o seu momento de desespero não é maior do que o fruto que o Espírito Santo vai gerar em você. Então não tenha medo de viver o milagre que o Senhor tem para a sua vida. A minha intenção não é te desanimar com todo o sofrimento que eu passei, é te animar, porque apesar de tudo que eu passei, o Senhor fez coisas por nós que nunca, nem nos meus sonhos, eu falo, nem se eu tivesse que desenhar o meu filho, Deus faria tão perfeito. Deus nos surpreendeu. Então, família é projeto de Deus. Não desista da sua família. Eu comecei a querer. Falei, Senhor, eu não quero. Meu casamento é muito bom, irmãos. Mas eu falei, eu não quero um casamento bom. Eu quero um casamento extraordinário. Eu não quero que o meu casamento seja bom até que o Senhor volte. Eu quero que o meu casamento dê frutos. Filhos são frutos. A gente está vivendo uma geração que não quer ter filho. E aí, o que vai acontecer do mundo? Ah, o mundo está difícil. Sempre esteve. Hoje só está mais evidente. Tudo que tem de maldade aí fora sempre existiu. Caim matou Abel. Lá no início da história. Ai, missionário, hoje tem tanto assassinato. Tem desde o início da história. Hoje só é mais divulgado. Hoje só se divulga mais tragédia do que se divulgava antes. Então não tenha medo. Filhos, sabe quando a Bíblia diz que são flechas na mão de um arqueiro, que você lança no momento certo? São filhos.
O seu casamento foi Deus que te deu. Ah, mas você não sabe da minha história. Mas o seu marido é seu. Foi Deus quem te deu. Ah, ele é difícil. Você também é. Eu também sou. Tem dia que o Bruno faz algumas coisas que eu falo assim, Jesus, ainda bem que o Senhor me deu ele. Porque eu sei o quão difícil eu sou. Talvez se fosse o outro, me dava um tchau. Então não pense que seu marido é difícil porque você também é. Não amaldiçoe o seu marido porque às vezes ele faz algo que você não gosta. Ore por ele, comece a mudança dentro de você. Comece a falar, a gente falou isso hoje de manhã, Espírito Santo me muda de dentro para fora. O que eu preciso ser mudado dentro de mim? Porque quando o Espírito Santo faz algo dentro de nós, quando Jesus transforma o nosso interior, ao nosso redor as coisas são transformadas. A gente quer ver milagre do lado de fora quando eles não acontecem do lado de dentro. A gente só vive o extraordinário do lado de fora se acontecer do lado de dentro primeiro. Então comece a falar com Deus, Senhor, o que o Senhor quer mudar dentro de mim para eu ser uma esposa melhor? Eu tenho que ser uma esposa melhor, eu tenho que ser mais parecida contigo. Passe, vai, põe a mão no travesseiro do seu esposo e fala, Senhor, eu abençoo ele. Ele sai de casa, que a tua presença saia junto com ele. Foi o Senhor quem me deu ele. Não desista do seu casamento. E antes alguém fala assim, ela está falando isso, ela teve um problema. Não tem problema, mas eu quero ser boca de Deus na sua vida essa noite. Não desista do seu casamento por nada, por nada. Porque o seu casamento é uma instituição divina. O seu marido é seu. Ele é difícil, ele tem as particularidades dele, você tem as suas. Às vezes a gente vê o marido desanimado. Poxa, minha vontade é de trocar. Irmão, só vai mudar a carcaça, os problemas são os mesmos. Não adianta, você pode ter 1, 2, 3, 4, já aconselhei pessoa no 4º casamento. Só mudou a pessoa, o problema é o mesmo. Sabe essa esposa que tem do seu lado? Valoriza ela, ora por ela. Coloca a mão no travesseiro dela e fala, Senhor, tem dias que a luta é mais difícil. Porque, irmãos, hormônio, eu gosto do pastor Cláudio Duarte quando ele fala que hormônio é parecido com demônio, não é só na palavra não, entendeu? Porque quando eu tive que tomar muito hormônio por causa do tratamento, eu falava assim com o Bruno, se parar um touro daqueles de rodeio na minha frente, eu pego ele pelo chifre, dobro ele, deito no chão e arranco o couro na unha. Ele falava assim, calma, meu bem. Eu falava, não, eu estou num estado de nervo. Gente, ninguém fez nada comigo, ninguém nem me olhou. Às vezes o passarinho cantou, eu falava, misericórdia, Senhor, leva esse passarinho para cantar em outro lugar. E o pobre, coitado do passarinho, estava fazendo o que Deus criou ele para fazer. Então põe a mão no travesseiro dela e fala, Senhor, é minha esposa, eu não abro mão. É minha casa, é minha família. E eu casei na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nos dias bons e nos dias maus. Querido, você acha que eu estou te contando um resumo? Você acha que tudo foi só flores? Você acha que foi fácil? Ah, vocês trabalharam e Deus mandou o dinheiro. E o cansaço? E as noites que todo mundo falava assim, nós vamos sair. Aí a gente falava, não vamos não, a gente ia trabalhar. Sabe o que você olhar? Eu morava num apartamento perto do Potência. E dava para ver o centro todinho. Você olhar, a cidade está toda escura, não tem um carro, não tem uma moto, você vê que as luzes estão todas apagadas, está todo mundo dormindo e você está trabalhando. Você acha que é fácil? É muito bonito eu falar, Deus abriu as portas e mandou o serviço, e através do serviço veio dinheiro. Mas o serviço veio com serviço, a gente trabalha. Não abre mão dos processos que você tem que viver dentro da sua casa. Não abre mão do seu filho. Poxa, o meu filho está numa fase que a vontade que eu tenho é de entregar ele para alguém e pegar anos depois, igual a mãe de Moisés, a filha de Faraó fez com Moisés. Toma ele, cria. Quando ele tiver determinada idade, você me devolve? Não, é seu. O seu filho é responsabilidade sua. E não pensa assim, ela está falando isso, que agora ela tem um filho, ela é estrelinha. Não, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala, inculca essa palavra na cabeça do menino. Inculca é fala, igual escova dente, escova dente, escova dente, escova dente, escova dente. Você fica até chata. E eu falo porque eu tenho 4 sobrinhos, irmãos. Nossa, um deles, a gente fala tanto na cabeça dele, que por fim vira um mantra. Escova dente, escova dente, escova dente, escova dente. É isso que é inculcar. É sua função, não é função da igreja. Porque aí a gente pega, vou fazer um desabafo cristão aqui agora, tá? Porque aí a gente pega, aí o pai chega aqui, às vezes e fala assim, criei ele na igreja. Irmãos, não é regra, tá? Toda regra tem exceção.
não é regra, mas eu falo assim, criei ele na igreja. Não, você trouxe ele e a igreja tinha que se virar. O menino nunca te viu orando, nunca te viu lendo a Bíblia, nunca te viu dando exemplo, nunca te viu dando testemunho. Não é trazer ele no culto que vai fazer as coisas mudarem. É sua função. Poxa, a missionária chegou na adolescência, ele está numa rebeldia. Se ele pudesse, ele punha uma fogueira e queimava as Bíblias. Não desiste, não desiste. É depois de tempestade que vem bonança. Então, porque a gente pega e vê a tempestade e fala assim, está um caos. Está um caos, o caos vai piorar. Não vai, não. A gente serve a um Deus que é o dono da tempestade. Ele é mestre, ele é perito em acalmar a tempestade. Deus pega todas as situações, você pega a Bíblia, Deus é tão maravilhoso que tudo que tem de ruim e de errado na vida de todo mundo que passa pela Bíblia, está descrito aqui. Deus não escondeu nada de ninguém, nenhum pecado, nada. Está tudo aqui para que a gente possa aprender. E Deus é mestre em pegar situações caóticas e mudar elas. Mas para que Deus mude uma situação, a gente tem que se colocar no lugar que nós fomos chamados para ocupar. É sua função orar pelo seu filho. É sua função chegar e ele te ver orando. Irmãos, eu fui criada, tipo assim, era quase que a gente não pode ver, né, os outros orar, não sei o quê. Não, deixa o seu filho te ver orando. O exemplo, ele arrasta muito mais do que uma multidão de palavras. Deixa seu filho te ver orando. Adquire o hábito de orar com ele antes dele dormir. Nossa, eu estou entregue, estou muito cansado. Mas se ligar uma televisão, você vê. Você vê meia hora, uma hora, custa orar 5 minutos com o menino. Ensine seu filho. Ensina seu filho, olha, filho, a gente tem que, antes de dormir, agradecer a Deus, pedir a Deus para abençoar a nossa noite. Olha, filho, você acordou, agradece a Deus, porque Deus guardou você, você vai ter um dia pela frente. Comece a dar exemplo, comece a falar da Bíblia dentro de casa. Essa semana eu pedi para o Bruno um quadro, esses quadros negros, que eu quero um quadrinho pequenininho. Eu quero pregar lá um versículo e durante a semana a gente adquiriu o hábito de falar aquele versículo. Aí minha mãe falou assim, meu menino é bebê. Eu falei, mas eu tenho que me disciplinar primeiro, porque depois que ele ficar grande, vai ser um sacrifício tão grande eu começar a ter esse hábito. Então eu vou criar o hábito em mim primeiro, para depois influenciar ele. Você faz seu filho ler a Bíblia? Porque, gente, é tão grave que uma criança muçulmana, ela sabe o Alcorão de cor. Os nossos filhos, a gente não ensina a eles um versículo. Eu não estou colocando peso sobre você. Eu quero te alertar. A sua família é projeto de Deus, foi Deus quem te deu. O que Deus fez dentro do seu ventre, homem nenhum teria capacidade de fazer. Eu falo porque eu coloquei vários embriões dentro de mim. Eu posso colocar um bebê pronto dentro de mim. Se Deus não soprar o fôlego de vida, não vinga. O que Deus faz na vida de uma família é algo que nem a medicina consegue reproduzir. Até tenta, até um certo ponto, mas dali em diante não consegue. Deus te deu o privilégio, a gente às vezes esquece. Deus te deu, Pai, o privilégio do seu filho te ter como herói, da sua filha te ter como primeiro amor. E às vezes a gente não valoriza, a gente acha que a criança é chata e está implorando por atenção, e Deus está te dando a oportunidade de educar aquela criança. Eu fico pensando, imagina, a mãe de Davi, ela foi mãe de Davi. Nós como mães, às vezes a gente esquece do privilégio. E eu falo por mim também, meu filho é um milagre, é algo que assim, humanamente falando, era impossível de acontecer. Deus fez inúmeros milagres conosco. Para os irmãos terem noção, eu fazia ultrassom a cada 15 dias. Para fazer ultrassom era um sacrifício, porque eu perdia sangue, então eu perdia na ida, eu perdia na volta, entendeu? Eu chegava em casa, o Bruno me deixava, voltava para o serviço. Não foi fácil. Quando eu pego o meu filho nos braços, eu falo, Senhor, eu tenho a materialização do teu poder no meu colo, mas eu tenho a responsabilidade de ensinar para ele quem o Senhor é, porque o Senhor não tem neto, e ele tem que te conhecer, e quem tem que apresentar o Senhor para ele sou eu, mesmo que ele não aceite Jesus comigo, ele aceite no culto de jovens, no apelo de um pastor, de um missionário, qualquer lugar, mas a função de apresentar Jesus para ele é minha. E a gente como mãe, a gente se consome, porque é tanta coisa. Irmãos, nasce uma mãe, nasce uma culpa.
E eu sei que a carga, não estou desfazendo dos pais, mas a sobrecarga em cima da mãe é muito grande. Porque o menino, ele quer a mãe, ele quer o pai, até um trem dá errado, ele quer a mãe. Eu sei que é uma sobrecarga muito grande, muitas trabalham fora, o cansaço bate, mas olhe para o seu filho e veja o futuro que Deus tem para ele. E que para trilhar e colocar ele nesse lugar que Deus deseja, a pessoa que vai direcioná-lo é você. O pai vai dar segurança, vai dar firmeza, mas quem vai mostrar o caminho é você. A gente às vezes se esquece do presente que Deus nos deu. A mãe de Davi foi mãe de Davi. A mãe de Moisés foi mãe de Moisés. A gente pensa assim, nossa, mas criar um menino dá trabalho? Dá. Eu sei que dá. Nós dois somos sozinhos. Acaba que outro dia a gente adoeceu, a gente foi para a casa dos nossos pais mais cedo. A gente ia num dia, a gente foi antes. Porque eu passando mal, o Bruno passando mal, eu falei, se cair nós dois aqui, quem pega a menina? Eu sei. Eu tive o privilégio, irmãos, para mim isso é um privilégio, de poder abrir mão da minha vida secular e ficar com meu filho. Apesar de ser um privilégio, não é menos cansativo. Porque eu abro o olho, ele está lá. Antes de eu dormir, eu fecho o olho, ele está lá. Eu vou no banheiro acompanhada, eu como acompanhada. Só dele. Mas eu não posso deixar o cansaço me abater, porque é um privilégio. É um privilégio olhar para o Isaac e começar a orar e ver tudo aquilo que Deus quer fazer através da vida dele. Quem um dia ele vai ser, porque Deus tem um propósito para a vida dele e eu que vou direcionar. Comece, se você não sabe o que Deus tem para o seu filho, comece a orar. Fala, Senhor, abre os meus olhos espirituais, me mostra quem o meu filho vai ser, me mostra o que o Senhor tem para a vida dele. E se o Senhor não quiser me mostrar tudo, comece a me ensinar o que eu tenho que fazer com a personalidade que ele tem, com as características que ele tem, e me ajude a doutriná-lo e a mostrar para ele o caminho que ele vai seguir, porque você foi chamada para essa missão. Ser mãe, ser pai é uma missão. Ser marido, ser esposa é missão. A gente acha que não, porque o dia a dia vai roubando isso de nós. Mas isso é um chamado, isso é um ministério. E a gente deixa tudo ocupar esse lugar. A gente deixa o cansaço, a televisão, o trabalho. A gente dá o bom para os de fora e o pior a gente deixa para dentro de casa. E não pode. Eu gosto muito daquela ilustração, né? O prato bonito é para visita e o ruim é porque se pode quebrar. Lá em casa não tem disso. Quando eu casei com o Bruno, eu falei assim, se quebrar, a gente tem que dar um jeito de valer e comprar outro, porque eu me mimo. Tem dia que eu falo assim, não, eu vou comer num prato comum, porque depois eu vou ter que lavar, hoje o dia tá corrido. Mas o dia que eu tô assim mais tranquila, eu boto uma mesa para mim, comer assim, né, cuidas de coisa e voltar tudo pro armário. O melhor tem que ser para sua casa. O melhor do seu tempo tem que ser para sua casa, para sua família. A sua família é um projeto de Deus. Não desista, não abra mão da sua família, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que você quer. Deus não age sempre da forma que a gente quer. Ele age da forma que ele tem que agir. Eu vi inúmeras coisas, irmãos. Eu vi milagres assim. Se eu fosse contar aqui, a gente ia virar à noite. Eu falo que eu vou escrever um livro até o riso chegar, porque foi doído, foi massacrante, mas em todo o tempo o Senhor estava conosco. Eu lembro de um dia, quando eu vi esse versículo, irmãos, eu já li inúmeras vezes essa passagem, eu nunca tinha visto esse versículo. Um dia eu perdi o sono e saí segurando a barriga e sentei e comecei a ler. Quando eu vi esse versículo, ele saltou os meus olhos. Eu falei, como é que é? Eu falei assim, ué, Deus tem me dado alegria, todo que eu vi vai se alegrar comigo. Eu falei, Senhor, Ele vai vingar. Ele vai vingar não é por causa dos medicamentos. Igual eu falei com os irmãos, eu tomei remédio até no dia dele nascer. A gente tinha inúmeros planos de parto. A gente já tinha, assim, tudo planejado para UTI neonatal, para isso, para aquilo. O menino nasceu, quando a minha médica falou assim, olha, a gente vai tirar ele, porque é mais seguro para ele do lado de fora do que do lado de dentro. Ele está muito grande, está te comprimindo demais e está ficando arriscado. Vão tirar? Marcamos a data, irmãos. O menino teve alta do centro cirúrgico, eu não. Aí ficou lá, eu na observação e o Bruno com ele lá em volta de mim, porque olha a delicadeza que tiveram de não mandar ele para o berçário, de deixar ele perto de mim.
O Isaac nasceu 8h04 da manhã. Eu fui pro quarto, já era que meio-dia, mais ou menos. Durante todo o tempo, eu olhava para o lado e o Bruno estava com ele do lado. Queridos, isso é coisa que só Deus faz. Porque o certo era manda ele pro berçário, né? Dá tchau pro pai, ela fica aqui de observação, até a gente ver, né, se vai mandar pro quarto, o que que vai fazer. Durante todo o tempo eles estiveram do meu lado. Não duvide. Não duvide quando Deus te fala alguma coisa. Se você tem dúvida que é a voz de Deus, peça ao Senhor para confirmar no seu coração se aquilo é cisma sua, se Ele tem te falado. Foram inúmeras coisas. A injeção que foi de forma inexplicável que nós conseguimos. Nós conseguimos antes da gente tentar. Sabe? A geneticista ficou assim com a gente, vamos tentar pôr ele, mas ele pode morrer no descongelamento. E eu sabia. Durante todo o tempo eu fui perdendo sangue, eu ligava para minha médica, tinha dia falando assim, doutora, hoje foi demais. E ela falou assim, Brunara, seu corpo está tentando matar ele. A gente não pode fazer nada, ele tem que reagir. E nós orando, e a igreja inteira orando. Muitos dos irmãos que chegaram e eu já estava de repouso. Mas eu me recordo, o irmão Braz, ele me mandava mensagem regularmente. E às vezes eu demorava a responder, porque eu dormia, às vezes, e eu sou meio desligada com o celular. Ele falava, missionário, como é que você está? A gente está orando, nós não desistimos. Eu me recordo um dia, um irmão mandou uma mensagem para mim, esse irmão chegou, ele é muito tímido, eu não vou expor ele. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, eu não te conheço. Eu cheguei, você já estava de repouso. Mas a minha casa está orando e jejuando por você. Deus levantou uma multidão de gente orando por nós. A gente tinha tantos intercessores, irmãos. Eu começo a chorar, não é de tristeza, é porque eu lembro o carinho que Deus colocou no coração das pessoas por nós. Isso é algo que só Deus faz. Igual eu falei, eu não sou rica, irmãos. Eu não tenho dinheiro. Se você olhar a minha conta hoje, se um bandido me sequestra para fazer um pix na minha conta, ele vai ficar com dó. Ele vai falar assim, deixa eu ajudar essa moça aqui. Eu já vou falar com ele, meu filho missionário, é tudo sem dinheiro. Se eu olhar minha conta hoje, não tem dinheiro. Se você for na minha casa, não tem nada que você fale assim, nossa, é madeira pura, isso aqui é mármore Carrara. Não tem. Não tem nada que eu possa oferecer para as pessoas para que elas tivessem o desejo de orar por mim. Tanta gente que eu nem conheço. As nossas igrejas se mobilizaram de uma forma. Muitas igrejas nossas na Zona da Mata, eu fui ministrar. Mas muitas eu não conheço. Pastores que eu nem conheço. Gente de outras denominações que eu nem conheço. Orando por nós, jejuando. Por isso eu falo, ele é um milagre. E todas as vezes que Deus faz algo em nós, independente se Deus faz um milagre ou te dá uma graça, você não é represa. Isso não é só para você, é para Deus abençoar outras pessoas. Nós tivemos em Muriaé uma irmã lá, ela fala que ela é minha mãe de oração. E ela me adotou e ela falou assim, onde quer que você esteja, eu sempre vou orar por você. Ela falou assim, eu fiquei tão feliz quando eu fiquei sabendo que Isaac nasceu. Ela falou assim, porque eu me dispus a orar e a jejuar durante toda a sua gestação. E ela falou assim, e eu tinha um netinho e a gente enfrentou umas dificuldades com ele. E o que me dava força era, se o Senhor está mantendo ele vivo dentro da barriga dela, o Senhor tem poder para fazer a situação do meu neto ser mudada. Então, tantos testemunhos que a gente foi ouvindo, você fala assim, como? Mas a história de fulano não tem nada a ver com a minha história. Que Deus foi gerando fé no coração das pessoas por aquilo que Ele fazia na nossa vida. E que para nós, no meio do turbilhão, a gente não conseguia enxergar o quanto Deus alcançava outras pessoas. Então não desista. Não desista, independente do que você está vivendo. Não desista se estiver difícil. Não desista se estiver muito ruim. Não desista se tudo parecer o contrário. Mesmo se todo mundo falar com você assim, abre mão, larga isso, é bobeira. Se Deus falou algo com você, se agarre a essa palavra. Pega, assim, com afinco, sabe? Aquela coisa que você agarra e você não solta. E fala, Senhor, é o Senhor que falou comigo. É o Senhor que me deu. A minha família é projeto do Senhor.
essa situação, eu sei que o Senhor quer fazer algo extraordinário. Ah, mas o meu marido não a converteu, a minha esposa não converteu, ah, mas o meu filho está longe. Não importa o que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faça. E aquilo que Ele ministrou no seu coração, não abre mão. É inegociável. Abrir mão de algo que Deus falou diretamente com você, irmãos, para mim é pecado. Não tem outro nome. Porque se Deus, com toda a grandeza, com toda a sabedoria, soberano do jeito que Ele é, te dá um direcionamento e você vai contra, eu não consigo encontrar outro nome para isso. Mas se você ainda está na dúvida, eu acho que é, eu acho que não é, pede ao Senhor para confirmar no seu coração. E se Ele falar com você assim, sou eu, põe viseira, sabe, igual cavalo, põe viseira, tampa o ouvido, vai. Não importa o que as pessoas falem. A gente falou isso hoje de manhã, quando Ana se derramava lá no templo e chorava. O sacerdote, que era quem era para motivar ela, deu uma palavra contrária. As palavras contrárias vão vir. Os incrédulos vão aparecer. Vocês acham que eu estou testemunhando da multidão que se levantou em oração? Vocês acham que ninguém falou do contra, não? Nós escutamos inúmeras palavras. Mas Deus sempre, sempre, sempre levantava alguém. Quando o nosso coração dá aquela titubeada, porque a palavra foi muito forte, Deus sempre levantou alguém como um guarda para nós. Irmãos, teve vezes que o Bruno não conseguiu me levar a Belo Horizonte. Teve gente assim, eu levo, do nada assim, eu levo. Nós vivemos tanta coisa extraordinária. O extraordinário, querido, ele não é fácil. Não é. Apesar de toda a história, eu não quero que você saia daqui com o pensamento de irresponsabilidade, que tudo vai ser mares, flores, amores e que vai ser tudo bem. Não vai. Vai doer, você vai chorar. Vai ter momento que vai ter gente que vai chorar do seu lado, vai ter momento que não tem. Moisés passou pelo deserto com a multidão. Noemi, quando voltou para casa, passou pelo deserto só ela e Ruth. Então vai ter hora que Deus vai levantar um exército em volta de você. Vai ter hora que não vai ter ninguém. E você vai chorar. Eu não estou profetizando desgraça, não, porque vai doer. O desespero bate. Só que Deus é fiel e maravilhoso. E Ele sempre te lembra: eu continuo assentado no trono, eu continuo tendo todo o poder. Não fixe os seus olhos no que você está vivendo hoje. Fixe os seus olhos naquilo que Deus tem para você viver no futuro. É lá que é o seu objetivo. É para lá que você tem que olhar. Fixe seus olhos naquilo que o Senhor te prometeu. E não importa o que está ao seu redor, mesmo que as circunstâncias te falem que Deus te abandonou, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele é fiel e justo e Ele não volta atrás. E a palavra dele diz que a palavra não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi determinada. Se Deus direcionou uma palavra para o seu coração, ela não vai ficar vazia. O nosso coração tem que ser terra fértil, ela vai prosperar e ela vai produzir o fruto que Deus quer que ela produza. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Se você tiver que guardar algo nessa noite, guarde isso. Não são as circunstâncias. Igual eu falei, quando o filho nasceu, eu falei: Deus me deu o desejo de ser mãe. Deus me deu um filho. E de quebra fiquei curada. A gente vai fazer os exames, não estou curada com coisa nenhuma. Mas ele cumpriu a palavra dele. O filho está ali. No dia da apresentação do Isaac, eu dei uma palavra de uns 3 minutinhos, né, pastor? Eu falei: se você tem dúvida que o poder de Deus é real e se materializa, põe a mão no meu filho. Porque se os irmãos fizerem, eu tenho todos os exames na minha casa. Eu não estou falando da boca para fora. Se você tiver que guardar algo no seu coração, guarde isso. Deus tem o poder de colocar sonhos no nosso coração. E se nós nos alinharmos com os sonhos dele, ele vai tirando de nós o desejo daquilo que não é para nós e vai colocando o desejo de viver aquilo que ele tem para nós. E ele tem todo o poder, ele não tem um pouquinho de poder, ele tem todo o poder de fazer o impossível para cumprir na nossa vida aquilo que ele tem. Deus tem algo específico para cada um aqui nessa noite.
Deus tem algo específico para minha vida. Hoje está completando um ano. A gente está falando, pastor, é um ciclo que se fecha para outro começar. Eu só posso dizer uma coisa, apesar de todas as dores. Eu falei com Deus, eu sou um agente de milagre. Não importa quanto doa, eu estou aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E eu não me importo de passar pelo processo. Irmãos, eu não estou falando da boca para fora, e não estou falando que eu sou forte, não. Porque isso é algo que só Deus que tem o poder de produzir dentro de nós. Mas eu estou igual o Paulo, sei viver na abundância e na escassez, alegre, triste, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas na minha vida. Sem o Senhor eu não posso nada. Mas eu sei que se o Senhor não me abandonar, e eu já falei isso com Deus, se em algum momento o Senhor perceber que eu estou balançando e que eu vou soltar a sua mão, o Senhor segure na minha. Não me abandone. Mas eu sou um agente de milagres. E não importa a dificuldade para o milagre romper. Não importa o solo que ele vai ter que enfrentar. Se o Senhor plantar a semente em mim, esse milagre vai acontecer. Então, se você tiver que sair com algo guardado no seu coração nessa noite, saia com isso. Deus não tem um pouquinho de poder, Ele tem todo o poder. E se você abrir o seu coração e falar, Senhor, alinhe os meus sonhos com os seus. Aqueles sonhos que o Senhor não tem muito agrado, mas que eu estou temando, me mostra que ele não é seu e molda o meu coração para que eu abra a mão dele. E aquilo que o Senhor tem para mim, se não parecer tão interessante aos meus olhos, começa a frutificá-lo no meu coração para que eu tenha desejo de vivê-los e não tenha medo. Quando Deus começar a te acordar de madrugada, a te dar o desejo de orar, a te dar aquelas coisas assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Fala com ele, Senhor, se for coisa da minha cabeça, tira, mas se for o Senhor que está falando comigo, confirma no meu coração. E se Deus confirmar, agarra. E não abra mão. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vem cá, marido, traz o Isaac aqui. Irmãos, irmãos, deixa eu falar um negócio rapidinho, ó. Tem uma mesinha lá atrás, tira foto. Passa a mão nele, tira foto. Ah, missionário, eu não quero tirar foto com ele, tira sozinho. Mas vai lá atrás, tira foto, a gente vai servir um bolo no final. Não sai sem comer bolo, sem tomar um refrigerante, sem bater papo, sem abraçar os irmãos. Tenha o privilégio de viver comunhão. Tenha o privilégio de ter alguém do seu lado. Agora está aqui, meu milagre. Amém. Chega mais para o lado aqui, só para nós ficarmos no enquadramento da câmera aí. Eu pedi para orar antes dela, depois ela vai orar, porque eu creio que está aqui um milagre grande, forte, cheio de energia. No dia da apresentação, queria pregar no meu lugar, né? E somos gratos a Deus por esse milagre. Talvez você não conviveu com eles durante esse processo. Eu não os conhecia, só ouvia falar, era amigo do pastor Esdras, e a gente sabe do calvário que foi, e como você mesmo disse, o riso não é apenas de vocês, o riso é de todos nós, né? Isaac significa riso. Isaac foi o cumprimento da promessa de Deus na vida da mãe dele, da Bíblia, e também aqui, que vocês sejam pais de multidões. Talvez de sangue vai vir só ele, mas que vocês gerem muitos filhos espirituais. E a palavra de hoje foi diferente, foi um testemunho. Eu vou colocar lá testemunho, missionária Brunara, e eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Mas é um dia de milagres, e eu quero orar especificamente pela sua saúde. Você tinha certeza que com o nascimento do teu filho você seria curada. Eu creio que nessa noite, onde você expôs nos mínimos detalhes toda a história de vocês e o milagre, eu creio que Deus vai te curar. Amém. Nós vamos orar por esse milagre. E eu quero aproveitar para orar por milagres aqui também. Você que talvez está assistindo essa mensagem, deixa aí nos comentários o milagre que você necessita, exponha ele, assim como ela. Ovário policístico, problema no endometriose, adenomiose, um monte de miose aí, problema no DNA dos dois. Exponha aí qual é o seu milagre. Você que está aqui, fale do seu milagre para Deus agora.
Queria que você fechasse os seus olhos. A gente ainda está sendo prudente por causa da Covid, a gente está ficando com Covid. Eu não vou chamar você para vir à frente. Mas todos com os olhos fechados, quem tem necessidade de algum milagre, levante a mão nesse momento. Se tiver necessidade de um milagre, seja em qualquer área, algo que você já